Malaquias, capítulo 1. Malaquias, hoje nós estamos encerrando nossa série Profetas Menores. Tivemos aí pelo menos 14 semanas falando desses profetas menores. E de cada maneira Deus falou de um jeito. Eu falei Malaquias capítulo 1, mas é Malaquias capítulo 3. Fique tranquilo que não é o versículo 10, é o versículo 6. Amém? Malaquias capítulo 3 e o verso 6. Eu sei que vocês gostam do 10. O 10 todo mundo tem na cabeça esse 10, mas quero ler somente o verso 6. Lembrando os irmãos, se você está aqui a primeira vez, ou se você não está acostumado a vir, pelo menos nessas 12, 14 semanas, que são mais de 3 meses, nós falamos sobre os profetas menores, nós não fazemos o estudo, nós fazemos um panorama e algumas aplicações. O bom disso é que tem muita gente despertando aí para estudar os livros. E graças a Deus por isso. Malaquias capítulo 3, o verso 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Pai bendito, essa é a tua palavra e nós queremos te agradecer por ela. Ó Pai, nós queremos pedir que esse encerramento hoje, ó Pai, o Senhor fale nos nossos corações. Que esse seja, ó Deus, dessas semanas, desses 12 profetas menores, ó Pai, o último ajuste para nossas vidas, ó Pai, nós glorificamos. Fale conosco, eu me coloco atrás da cruz, pedindo que o Senhor cresça, que eu diminua, toda a honra e toda a glória sempre seja dada ao Senhor, Pai. É que eu te peço nessa noite. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Você pode ir aplaudir o Senhor, amém? Um macete de pregador para beber água, amém? Glorificar o Senhor. Irmãos, Malaquias, o Senhor não muda, é o tema desse panorama e de algumas aplicações. Eu fiquei tentado a um tema um pouco mais agressivo, por ser o último alinhamento de Deus com esse povo, principalmente o povo de Israel. Fique tranquilo, tá, gente? A irmã Celita está aprendendo a mexer no telefone ainda, né? Fica tranquilo, tá? Fica desesperada não. O pastor ama. Fica tranquilo, o meu também acontece isso. Telefone ruim é isso, você entra sozinho, desliga, ele fica falando sozinho. Fica em paz, irmã Celi. Irmã Celi é uma benção. É bom ver a irmã aqui. Como é bom ver a irmã aqui. Sempre com muita alegria, né? A gente vê alguns irmãos. Estava até brincando, tem uns irmãos que quando se ausentarem da igreja para viajar, tem que tirar o banco, né? Estão acostumados já com essas pessoas nos bancos ali. E a irmã Celi tem um lugarzinho dela ali. Eu fiquei tentado a mudar o tema, por ser um livro bem agressivo, mas eu quero dizer para os irmãos que toda essa agressividade de Deus, eu quero dizer para você que a agressividade é uma coisa boa, amém, irmãos? Você que não participa do Mente Relevante, onde nós tratamos aqui algumas segundas-feiras sobre psicanálise clínica, nós tratamos sobre agressividade, e eu falei que a agressividade é uma coisa boa. Algumas pessoas ficaram assim: que isso, pastor? Porque as pessoas que não têm dosagem na sua agressividade, elas são pessoas violentas. As pessoas pacatas demais, que não respondem à altura, que não dão seus gritos, que não quebram alguma coisa, que não se resolvem, melhor dizendo, elas tendem a ser pessoas violentas. Se você olhar para esses crimes que acontecem bárbaros em alguns lugares, no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, todos esses rapazes que cometeram essas agressividades, essa violência, principalmente que mataram seus colegas de escola, etc., foram pessoas pacatas. Um acúmulo de coisas, não foram agressivos
A agressividade é uma forma de você também se defender, se proteger. Por serem muito pacatos, a acumulação vira violência. E esse livro aqui é um livro bem agressivo, mas principalmente com os sacerdotes. Todas as vezes que nós falamos sobre Malaquias, nós não, né? Vocês vão falar sobre Malaquias 3:10, principalmente nos momentos de dízimos e ofertas, parece que é uma cobrança exclusiva. Parece que ali é uma cobrança de Deus diretamente para o povo, mas só que a cobrança, os ajustes antes, para que se retomasse ali os dízimos e as ofertas, foi diretamente com os sacerdotes. Primeiramente com os sacerdotes. E esse livro sempre me chamou muita atenção em eu ver Deus sendo agressivo em alguns momentos. Para você ter ideia dessa agressividade, eu não separei aqui, porque eu achei que eu não teria necessidade de ler, mas no capítulo 2, ele fala o seguinte, ó: se vocês sacerdotes não tomarem jeito ou não me honrarem, eu vou passar esterco na cara de vocês. Se você não sabe, a palavra esterco no original quer dizer isso que você pensou. Amém? Amém, irmãos? Todo mundo sabe o que é esterco? Ou eu preciso tirar o microfone para poder falar, não, né? Lembrou o que é esterco? Deus falou isso diretamente para os sacerdotes. Capítulo 2. Se vocês não me honrarem, eu vou pegar esterco e eu vou esfregar. A palavra é essa, eu vou esfregar na cara de vocês. A agressividade de Deus. E quando eu vejo Malaquias, eu vejo que tem muita gente pensando muita coisa. Tem um homem chamado Orígenes. Ele viu uma versão da palavra Malaquias, que quer dizer meu mensageiro, e numa dessas transliterações falou que mensageiro é anjo. E ele diz que Malaquias não foi uma pessoa, ele foi um anjo que trouxe essa mensagem poderosa. Por Malaquias não falar qual é a sua origem. Por Malaquias trazer somente o peso. É assim que começa o livro, trazendo o peso da palavra. E a palavra é pesada. O versículo 1, você vai ver que em algumas versões vai dizer decreto, mas o hebraico original quer dizer peso, porque essa palavra é muito pesada. Outros vão dizer, inclusive você que gosta de Calvino, João Calvino, diz que ele é personificação de Esdras. Trazendo alguns contrapontos que, sinceramente, eu prefiro acreditar naquilo que está escrito e ponto. Por isso que os estudiosos às vezes se enrolam um pouco. Nós devemos estudar e crer naquilo que a palavra diz, amém, irmãos? E eu creio que Malaquias foi um profeta que não precisou, como alguns outros, se identificar, porque o mais importante é a palavra que carregava. O mais importante é a profecia que estava sendo levada ao povo. E Malaquias não fala nada sobre ele. Assim como nós falamos sobre como Ageu aparece no cenário, traz 4 profecias durante 4 meses e some do cenário, Malaquias é alguém que nós não temos muito a falar. Mas eu creio que ele vem depois de Neemias. Dado a história, o que está acontecendo, se você ler Neemias capítulo 13, você vai ver que no tempo de Artaxerxes, quando Neemias está pregando, algumas coisas ruins começam a acontecer. E a profecia que Malaquias traz, é uma profecia onde o sacerdócio, principalmente, está totalmente perdido. Onde o sacerdócio realmente deixou de fazer aquilo que deveria fazer, queimando fogo estranho, trazendo animais defeituosos, cegos, mancos, e apresentando de qualquer forma ao Senhor. E se tem uma coisa que Deus ele não aceita, é aquilo que fazemos de qualquer jeito. Mas, sobretudo, o que mais me chama a atenção é que Malaquias é o último livro. Depois desse último livro do Antigo Testamento, nós temos aí um período chamado período interbíblico. Existe aí uma lacuna, um gap, um tempo de 400 anos sem ouvir a voz de Deus, sem um profeta profetizar. E se você observar, claro que é só um panorama, Malaquias, tanto no capítulo 3 quanto no capítulo 4, no 3, verso 1, e no último versículo, que nós vamos encerrar com ele, de Malaquias, vai apontar para João Batista. Vai ser o último profeta falando sobre, depois de 400 anos, que viria um outro profeta que surgiria no cenário e iria anunciar o Cristo. Isso me chama muita atenção porque esse tempo talvez fosse um tempo que o povo não esperava.
Um povo em que Deus, de maneira insistente, falava com eles: ó, vocês precisam se consertar. Vocês, desde Oséias, dizendo o seguinte: ó, eu preciso ser o único Deus de vocês. Vocês precisam parar de se prostituírem. Vocês precisam parar de serem adúlteros. De manhã está comigo, de noite está com outros deuses. Hoje está aqui me servindo, me louvando, e a mãe está louvando a outro Deus, adorando outras coisas. Existe uma insistência de Deus em dizer para eles o seguinte: ó, aquilo que eu ensinei lá em Deuteronômio, em Êxodo, vocês precisam levar para a vida de vocês. Eu sou o único Deus de vocês, Israel. Mas só que Israel parece que estava já acostumado, um Deus que insistia neles. E eu tenho certeza que esse povo não esperava 400 anos de silêncio. Assim como muitas coisas nós não esperamos, porque achamos que sempre é cedo demais. Nós achamos que sempre teremos outra oportunidade. Às vezes é difícil demais. Quando nós entramos na casa do Senhor e ouvimos a palavra do Senhor, o mais importante não é a ortopraxia, como eu digo, né? É a ortopraxia, é a prática dessa palavra. A ortodoxia é uma coisa importante. Falamos domingo também sobre a palavra logos e a rema. Nós estamos apaixonados pela logos, em conhecer aquilo que é escrito e falado. Mas só que a rema é aquela que faz efeito. Isso estamos deixando de lado. E vai chegar um tempo para todos. Assim como houve em Israel, um tempo em que Deus se calou, e 400 anos muita coisa aconteceu, e não houve nenhuma profecia, não houve uma voz de Deus. Aquele povo que estava acostumado a ver milagres, desde sua saída do Egito, até a chegada à terra prometida, nesse tempo de profetas, principalmente em Malaquias, aqui não tem nenhum tipo de milagre. Aqui é só Deus querendo ajustar as coisas. Vocês já viram milagres? Vocês já viram o que eu fiz com vocês? Vocês conhecem a palavra? Agora essa palavra precisa fazer um efeito na vida de vocês. Quando nós falamos aqui de Ageu, nós falamos de um povo que começou a trabalhar. Deus falou com eles assim: ó, vocês precisam trabalhar. Passa-se o tempo, parece que esse povo esquece das coisas. Neemias, ele é chamado ali para reconstruir o muro. Isso é uma outra história, mas é um encaixe. E quando isso começa a acontecer, quando está tudo pronto, eles começam a fazer as coisas de qualquer jeito. É nessa sequência aí. Eu fico pensando: Deus, se talvez eu chegasse aqui e eu soubesse que seria o meu último culto. Se eu soubesse que hoje seria a minha última oportunidade. Talvez a minha vivência no Senhor seria diferente daquela motivação que eu entrei por essas portas. Esse povo não esperava que o último versículo seria depois de 400 anos de silêncio. Ou para aquela geração, a última vez que ouviria a voz de Deus. Ontem nós enterramos a nossa querida irmã Elenita. Uma irmã que sempre chegava com um sorriso aqui na igreja. Lembro que quando nós entramos aqui a primeira vez, que minha esposa entrou comigo aqui, ela pegou e falou para minha esposa, eu ainda não era pastor, não estava nem, ainda ia entrar no processo, e ela falou assim: esse tem que ser nosso pastor. Uma irmã sempre sorridente. E a última vez que eu falei com ela no hospital, eu liguei para ela e eu perguntei: como a irmã está? Ela falou: estou melhor. E como está a sua família, pastor? Isso me marcou muito. Ela não sabia que aquela seria a última oportunidade de falar comigo, mas na última oportunidade, ela deixou a preocupação com ela mesmo de lado e se preocupou comigo. Mesmo sabendo que eu estava bem. Se nós entendêssemos as questões de um dia, talvez ser o último dia, da oportunidade, talvez ser a última oportunidade, o que nós fazemos aqui seria totalmente diferente. A forma que eu saí da minha casa não seria a mesma que eu saí. Eu não daria só um beijo, daria um agarro. Eu daria um abraço gostoso, amém? Eu cheguei aqui e talvez esse louvor que nós cantamos como última canção não seria a forma que eu cantei. Eu cantaria, sabe, com muita mais alegria, porque seria a minha última vez. Só que esse povo não espera isso. Como muitas vezes nós não esperamos isso. Nós sempre esperamos que haverá o próximo domingo, haverá a próxima quarta, para que haja um conserto, mas Deus, ele pela última vez, ele fala a esse povo assim: ó, eu preciso nesse momento, não através de milagres, não através de maravilhas, mas com uma palavra rema que precisa mudar a vida de vocês. As coisas não podem andar do jeito que está andando.
É sempre assim, há um conserto e vocês desconcertam, há um conserto, vocês esquecem, e agora o sacerdócio está totalmente perdido. A próxima vez que você vai ver, falando sobre sacerdote, é lá em Lucas. Anás Carrefaz, nome estranho, né? Dois sumos sacerdotes, que não dava um. Para ver como se perdeu. Pela lei é para ter um sumo sacerdote. Quando chega em Lucas, temos dois. Se dois não dava meio, imagina como estava perdido o sacerdócio. Malaquias quer dizer exatamente isso. Meu mensageiro. A estrutura de Malaquias é basicamente essa aqui. Do versículo 1 ao versículo 5 do capítulo 1, fala sobre a destruição de Edom. Deus fala o seguinte, eu amo Jacó. Em outras palavras, mas Edom vai ser destruída. Edom é um povo tão cruel, que vinha da linhagem de Esaú, e tudo que Israel fazia, eles eram contrários a Israel. Tudo que fosse para prejudicar Israel, eles faziam. E Deus deu uma sentença a Edom, uma destruição na vida de vocês. Essa explicação melhor, nós falamos aqui em Obadias, não é isso? Obadias, nós explicamos melhor sobre isso. Mas tem uma sentença. Só que o povo mistura as coisas. Tempos depois de Deus falar assim, vocês precisam trabalhar, o povo arruma uma desculpa. E começa a falar, mas calma aí. Você ama Jacó, mas não ama Esaú? Ou você ama metade do povo? Desculpa. Para pôr em xeque o amor de Deus. O amor real. Só que o amor de Deus e a fidelidade de Deus é enquanto a sua palavra e a sua aliança. Deus não muda. Ele pode mudar a sentença, mas ele não muda. A aliança que ele fez com o povo de Israel, ela é irrefutável. Mesmo Israel quebrando direto, mas Deus não muda. Deus insiste com eles. E eles vão arrumar desculpa do verso 1 ao verso 5. No capítulo 1, do 6 em diante, ele fala sobre o sacerdócio corrupto. A estrutura é essa. O capítulo 2 vai falar sobre a importância da aliança. O capítulo 3 fala que o mensageiro está chegando. Está apontando para João Batista. Do capítulo 3, verso 8 ao 18, é Deus dando tudo que ele merece, que eles merecem. Exatamente assim. Uma coisa interessante no Antigo Testamento é que Deus fala assim, eu cumpro vocês segundo os vossos próprios caminhos. Muitas vezes tem essa palavra. Esse versículo parece ter uma repetição. É como se dissesse o seguinte, você vai plantar o que você colheu. Se você planta idolatria, então que os deuses cuidem de vocês. Se vocês plantam desobediência, então eu tiro a mão de vocês, e aí vamos ver como vocês vão ficar desprotegidos. A última sentença está aqui, dando a Deus tudo que Ele merece. Ele fala assim, com tudo isso que eu dei a vocês, como vocês mereceram, vocês precisam dar a mim também o que eu mereço. É Deus perguntando, o que eu mereço? Deus vai desenrolando e fala o seguinte, eu mereço pôr o imundo de vocês? Eu mereço esse sacrifício? Interessante que ele fala assim, faz o seguinte, pega o sacrifício que vocês estão me dando aqui e leva lá para o governador. Vê o que eles vão fazer com você. É Deus botando no parâmetro muito acima, dizendo o seguinte, se você não dá isso para o governador que governa a sua vida, e para eu, que sou seu Deus? Eu mereço isso? E ele finaliza falando sobre o dia do Senhor. Essa é a estrutura de Malaquias. O tempo de Malaquias, como eu falei, eu creio que é um tempo depois de Neemias. Se você ler depois com calma, o capítulo 12, Neemias capítulo 13, principalmente o versículo 6 e 7, você vai ter uma ideia de como está o povo aqui e de como vai estar depois. Pastor, por que o senhor não crê que é nesse tempo de Neemias? Porque se eu crer que é nesse tempo de Neemias, eu vou crer que a forma de Neemias governar estava desgovernada. E não sendo aprovada como Deus aprovou. Tudo de ruim acontecendo, e Deus usando Neemias de uma forma excelente. Há um copeiro que fica angustiado, não pede nada, o rei olha no rosto e vê, o que está vendo com você? Ele libera Neemias, ele dá toda a documentação para que ele possa tocar a obra. Neemias passa por um monte de problemas, pelo menos 3 indivíduos aparecem para fazer com que esse homem ele desvie do caminho. Entre laços armados,
para sequestrar ele, outros laços para que ele venha se desviar do propósito que estava fazendo. Levantam falso, dizendo o seguinte, ó, a proposta para se levantar os muros não é a que ele falou, é outra. Mas Neemias, ele governa com sabedoria. Então eu creio que depois disso as coisas começam a desandar. Do capítulo 13, você vê que as coisas começam a desandar. Tem um homem chamado, no verso 7 diz o seguinte, quando eu voltei a Jerusalém, Neemias é o último a sair do lado dos exilados, né? Vai construir a última parte, que são os muros. E aí quando ele dá uma saída, porque o rei dá um tempo dele chegar e dá um tempo dele voltar. Só que ele volta, e quando ele chega em Israel novamente, olha o que ele fala. E voltando a Jerusalém, compreendi o mal que Eliasibe fizera para Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. A crise começa a ser instalada. Irmãos, Deus ele capacita o povo a refazer o templo. Nós falamos do começo de um altar grosso, não polido, a moda antiga, 12 pedras, o altar levantado ali, e Deus, sabe, ele capacita aqueles homens. O templo no tempo de Zorobabel é reconstruído, os muros estão prontos. E quando está tudo indo bem, o povo começa a desandar. Aí Malaquias vem nesse tempo e fala o seguinte, está tudo errado. Está tudo errado. Eu sinto Deus dizendo o seguinte, quanto mais eu abençoo vocês, parece que vocês estão acostumados sempre com bênçãos e bênçãos e bênçãos, mas me honrar, que é bom nada. E é por isso que eu falo para vocês, se não me honrar, eu vou passar esterco na cara de vocês, diretamente para os sacerdotes. Essa palavra não é para o povo, é para o sacerdócio. O culto está rolando. E aí o tema central é o combate ao pecado. Mas mesmo combatendo o pecado, irmãos, só para dar o iniciozinho do capítulo de Malaquias, Deus vai mostrar o amor dele. Olha o que diz o capítulo 1 e o verso 2. Eu vos tenho amado. Eu penso que Deus é esse. Tem gente que fala assim, mas Deus é muito ruim. No Velho Testamento, Deus ele... Acho que Deus é esse. Depois de tantas tentativas de um povo alinhado, ajustado, ele vem como uma última profecia de amor, dizendo o seguinte, eu tenho vos amado, diz o Senhor, mas vocês, olha o que vocês dizem, em que nos tem amado? Deus ele começa mostrando o seu amor, e essa palavra pesado do início, eu fiquei pensando, pesado por quê? Porque esse povo que estava aqui, recebeu uma palavra, essa palavra é pesada porque é difícil de falar, é difícil de ouvir e é difícil para quem envia. Mas essa palavra é pesada porque aquele povo estava o quê? Na formalidade e no ceticismo. Povo incrédulo demais. E quantos céticos não temos hoje dentro da igreja? É a oração de fechar os olhos e nem saber com quem está falando. É a oração do descrente, é o louvor do descrente. São aqueles céticos porque parece que deve alguma coisa à igreja, alguma coisa ao pastor, alguma coisa a Deus. E deixa de buscar esse crer na essência de um Deus que é vivo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse povo estava assim. Eles estavam céticos na essência, vivendo uma mera formalidade de cultos. Os sacerdotes, homens céticos. O povo, céticos, fazendo as coisas de forma formal. É tudo mera formalidade. O que eu toco é porque existe uma formalidade. O que eu canto é porque vai ter uma formalidade. A oferta que eu dou é porque eu estou acostumado a ofertar na igreja formalidade. Esse povo cético, ele recebe uma palavra dura, o culto rolando e o povo cético. Aí ele diz o seguinte, vos tenho amado. Olha o que o povo fala, um povo cético, me amado em quê? Olha a descrença do amor de Deus. Nós passamos por isso. Tem momentos de luta, nós falamos, Deus, onde está o Senhor? Cadê esse amor que todo mundo sente, só eu que não sinto? O cuidado que todo mundo sente e só eu não sinto? Esse povo cético se estende hoje a nós ainda. Por muitas vezes somos assim. Nós vivemos de meras formalidades,
Mas no fundo do nosso coração, aquele jargão lindo que fé é pisar sem ver, é só uma mera formalidade de se dizer. É uma teoria linda, é uma filosofia que acompanha a boca das pessoas, mas na prática, esse povo aqui, eles estão falando assim, ó, tem me amado, mas em quê? Ele fala assim, ó, tudo eles questionam. Irmãos, nós temos uma geração de pessoas céticas, que tudo questiona. Uma geração que não recebe mais nada. Uma geração que aquilo que ouve, a prontidão, é com a interrogação que vai vir. É quando alguém vai pregar, deixa eu ver aqui o que ele vai errar. E quando o nosso coração está assim, nós muito mais deixamos de receber do que recebemos. Essa geração está assim, batendo boca com Deus. Olha que nível que chegou o povo de Israel. Eu amo vocês, mas ama como? Prova que amor é esse. Aí Deus fala para eles assim, ó, vocês não me honram. Em que nós não te honramos? O versículo 6 fala isso. Deus fala com ele assim, ó, vocês não me honram. Primeiro é o seguinte, vocês não me amam. Eu amo vocês, mas que amor é esse? Deixa eu falar um pouquinho de que tu fez com Esaú. É aquele papo de filho abusado falando com mãe. Eu fico revoltado com algumas coisas. Os caras pensam que Deus é o coleguinha dele. Às vezes somos assim. A nossa formalidade, o ceticismo dentro de nós, a descrença, faz com que nós tratemos Deus como um coleguinha. Ele fala assim, ó, eu amo vocês. Em que me ama? Vocês não me honram. Em que nós não estamos te honrando? Aí no capítulo 3, ele fala o seguinte, ó, tornai-vos, pois, a mim, de novo repetindo o que disse no domingo, tornai-vos, pois, a mim, é outro versículo de Malaquias, que eu tornarei a vós. Aí eles perguntam, tornar o quê? Versículo 7. No versículo 7 do capítulo 3, ele fala, tornar em quê? É se fazendo desentendido ou questionando Deus. Deus vem com uma exclamação, eles vêm com uma interrogação, olha só. Deus vem com uma afirmação, eles em seguida, eles vêm com uma interrogação. Se eu como homem fico irritado, irmãos, aquilo que todo pregador, que toda pessoa que ama a Bíblia, ama Deus fala, ainda bem que eu não sou Deus. Porque pelo menos 2 olhos tinha perdido já. Metade da língua, ia ficar com a língua presa igual a minha, alguma coisa desse tipo aí. Não é possível, meu irmão. É o que Deus faz aqui. Ele bota uma exclamação e eles perguntam. Aí no capítulo 3, no verso 7, eles falam assim, ó, Deus fala para eles assim, ó, vocês estão me roubando. Aí, roubando o quê? Irmão, a geração de 450 anos de Cristo parece que eu vejo hoje. O pastor está falando de alguém, não está falando de mim. Porque muitas vezes eu sou cético a esse ponto. Algumas vezes eu não me coloco no meu lugar, porque parece que eu estou do lado de Deus. É meu colega. Algumas orações que a gente vê, que parece que as pessoas, sabe, não estão se humilhando diante de Deus. Estão querendo mandar em Deus. Uma determinação, umas pessoas que determinam tanto a Deus, que acham que Deus faz tudo o que eles querem, não o que eles quiserem. Eles tentam perdão, mas só que o perdão não é por determinação, é por coração. Não alcança porque o perdão não tem a ver com o que você fala. Tem a ver com o que você faz. O perdão tem a ver com isso. Não adianta você falar hoje assim, ó, eu vou mudar a partir de amanhã, e amanhã você não vai mudar. Não adiantou de nada. A Deus não se engana. Uma geração que bate de frente com Deus. Enquanto nós temos um Deus que nos ama tanto, que por muitas vezes o tratamento é tão lindo de filhos como para um pai, e um filho que sabe chegar no pai, irmão, dificilmente ganha um não. Um filho que, sabe, que respeita o seu pai, tem um afeto do seu pai, tem os desejos do seu pai. Nós somos filhos. Deus não é o nosso servo. Não caia nessa das pessoas falar que vão orar por você e as coisas vão acontecer. Não caia nessa. Se acontecer, vai acontecer porque Deus quer que aconteça. Deus não é o nosso empregado. Deus não é o nosso servo. Deus não é o nosso coleguinha de seminário, o nosso coleguinha de escola bíblica dominical para ficar questionando as suas afirmações. Pronto.
Vocês não me honram. Não honra por quê? Roubar? Roubar o quê? Eu amo vocês. Ama como? Olha o nível que esses caras chegaram. Não é por menos que Deus fica 400 anos em silêncio. Foi na segunda-feira, eu falei uma coisa com a Júlia que não gostei, papai, na segunda-feira, na terça-feira, levei ela para a escola, voltei e não falei nada com ela. Não disse uma palavra. Ela falou, pai, não sei o que, papai, peguei o celular, tipo, vê aí, não vou responder. Fiquei 24 horas em silêncio. Deus ficou 400 anos, porque o povo não queria ouvir, o povo queria questionar. A nossa geração não é a geração que precisa questionar, não pode questionar, é a geração que precisa ouvir Deus. É uma geração que quando entra por essas portas, quando dobra os seus joelhos em casa, é muito mais dizer, Deus, fala comigo, depois eu falo com o Senhor. É a geração que quando pergunta, Senhor, o que tu queres para mim? Ouve o que Ele quer e não faz a sua própria vontade. Essa é a geração de Malaquias, que precisa questionar, o culto rolando e eles questionando. Com tudo isso, com toda a formalidade, com os céticos, o culto está rolando. Os sacerdotes estão, queimando diante do Senhor, levantando do altar, levantando a Deus, levando a Deus. Enquanto o culto está rolando, rola também um desprezo pelo culto real a Deus. Malaquias 1:12. Mas vós profanais, quando dizeis a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a mesa do Senhor é impura, isto é, a sua comida é desprezível. Olha como está o culto, como as coisas estão de qualquer jeito. E aí, para piorar, olha o que eles dizem, olha o que Deus fala deles. E vocês dizeis ainda, eis aqui que canseira! Exclamação. O culto rolando, eles vão cá, que canseira. Estou cansado desse negócio de tocar. Estou cansado desse negócio de ficar na portaria. Cansa demais liderar pessoas. Cansa demais fazer a obra de Deus. Olha o que Deus fala deles. Vocês dizem isso. Ai, que canseira. Eu fico imaginando Deus olhando para a situação de um povo que faz as coisas de qualquer jeito e ainda fala que cansado demais. Em outras palavras, é melhor que não faça. Deus envia outro. Um dia que eu subir nesse altar para fazer de qualquer jeito, porque eu estou cansado, um dia que eu subir nesse altar aqui e falar assim, não preciso mais preparar sermão, porque alguém disse para mim que tem que abrir a boca, ele vai encher, que Deus me tire daqui. Nada pode ser feito de qualquer jeito. Nada. Deus vai pesar a sua palavra nesse povo, é porque as coisas estão de qualquer jeito. E eles ainda estão cansados demais. Depois de tudo pronto, né? Depois do altar restaurado, o templo levantado, os muros, né? Quando restaura o muro, quer dizer o quê? Restaurou o quê? A dignidade do povo. A proteção. Agora vocês são mais dignos. Agora faz de qualquer jeito para mim, né? Levantaram o templo, pintaram o templo, botaram câmera, o teclado está bonito, está lindo, agora faz de qualquer jeito. Você lembra quando você fez as coisas as primeiras vezes? Você lembra quando você tinha um sonho de entrar no Ministério do Louvor e falar assim, poxa, eu vou tocar. E aí passaram-se alguns meses, algumas escalas, e você está meio cansado demais. Eu vou te pedir em nome de Jesus, não entra nem na escala mais. Isso é para o povo de Deus. Deus não pode receber qualquer coisa, irmãos. A palavra é por isso que é pesado demais. Não é pesado para você se sentir exortado, fazer biquinho e ir embora, não. É pesado para você exortar e reconhecer que Ele é grande e poderoso. E Ele merece o nosso melhor. Eu digo o seguinte, irmãos, quarta-feira tem que ser igual domingo. Não vem com esse papo não, que quarta-feira vamos pegar uma revistinha e vamos mudar aqui um cursinho para os irmãos. Não tem louvor porque ninguém pode... pode tocar sim. Não é possível que 30 pessoas não pode 4 fazer louvor. Não é possível. Nosso culto de quarta tem que ser o mesmo nível de domingo.
Quando eu falo nível de domingo, é o nível que a gente chega aqui com o coração aberto, a gente quer adorar o Senhor. Então não pensa você que vai chegar aqui numa quarta-feira e vai encontrar qualquer coisa, não. Enquanto Deus nos deixar aqui, vai ser o melhor para Ele, amém, irmãos? Enquanto estivermos aqui, vai ser o melhor para Ele. Nossos cultos, nossos louvores, nossa intercessão, nossa recepção, pessoal da mídia, o louvor é o nosso melhor. Pode ser que não seja bom, como muitas igrejas aí, mas é o nosso melhor. Se estiver cansado, joga a baqueta para o alto e vai embora. Vai não, só um... Amo tu, amém? Só joguei para o alto. Eu brinco, mas eu admiro muito o Alan, cara. O Alan, desde quando chega aqui, o Alan está em todas. Vai ter ensaio dos fraldinha, o Alan está aqui, posso tocar? Às vezes o Lucão está querendo tocar aqui, mas o Alan não deixa o Lucão tocar. Chega correndo no trabalho, mas vem tocar, por quê? Vou fazer 4 anos que eu estou aqui. E parece que o cara não cansa de tocar. Me tira da escala um pouquinho, me dá um tempo para poder esfriar a cabeça. Tem gente que faz isso, irmãos. Precisa de um tempo, sabe, para descansar. Porque quarta-feira e domingo está muito cansativo para mim. Não, nós vamos fazer o nosso melhor. O culto rolando e o sacerdócio em declínio. Malaquias 2, verso 1. Agora é o sacerdote. Olha o que Deus fala para o sacerdote. Agora, vamos traduzir. É claro que o sacerdócio, Paulo vai falar sobre o sacerdócio, que são todos nós. Mas deixa eu me colocar no meu lugar aqui, amém, irmãos? Para mim, os pastores, os líderes, que tem que fazer o troço funcionar e faz de qualquer jeito. Olha o que Deus fala aqui para eles, para nós. Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vós. Se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E também já tenho amaldiçoado, porque não aplicais a isto o vosso coração. Eis que reprovarei a vossa semente. Vou ler o resto. O tempo está acabando. Eis que reprovarei a vossa semente. Deus falando o seguinte, eu vou cobrar de quem faz de qualquer jeito. Sabe o que é mais chocante? É que depois disso vem o silêncio. É como se Deus dissesse para mim o seguinte, Luciano, você pode faz de qualquer jeito, pode fazer de qualquer jeito, mas eu não falo mais com você. O seu fogo, o seu incenso, a sua adoração, não vai chegar nem perto de mim porque eu estou de costas para você. Quem não honra a Deus merece o silêncio de Deus. Quem não honra a Deus não merece nem um não, é o silêncio de Deus. Porque é muito pior você se sentir rejeitado do que discutir com você. Não é verdade? Meu irmão, em nome de Jesus, como homem, fala aí, é melhor me xingar, dar uns tapas, trocar um soco comigo, do que ignorar. Quem nunca fez isso na briga de rua, né? O cara tipo assim, revolta. Quem é estressado fica mais estressado ainda. Os famosos sanguíneos e colegas aí, que meu irmão, que os caras ficam pilhados. É o que Deus faz. Eu vou reprovar. As suas bênçãos não são mais bênçãos. Eu posso chegar aqui e falar que eu vou liberar uma bênção, mas se for de qualquer jeito, fique tranquilo, Deus não vai te abençoar. Porque Ele já não me abençoou. O sacerdócio, as coisas para Deus precisam ser feitas de maneira exata. Malaquias, para encerrar, Malaquias 4, verso 5 diz assim: eis que vos enviarei o profeta Elias. Eu separei esse texto para encerrar aqui, porque há algumas confusões, e eu quero terminar complementando esse versículo com o Novo Testamento. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. E alguns falam o seguinte: Elias veio, esse tempo não chegou ainda. Lucas 1, capítulo 13, para encerrar em diante, diz assim: mas o anjo lhe disse, Zacarias, que não é o profeta menor, é o pai de João Batista, disse a João Batista, a Zacarias, que também é sacerdote:
Não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Complementando, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele o espírito e poder de Elias. Não é Elias, é o espírito e poder, é a intrepidez, é a ousadia de Elias. Irá o espírito, com E minúsculo, que é o espírito, quer dizer característica. Não é o Espírito de Deus que está sobre Elias, que vai sobre ele, não. É o mesmo Espírito. É como se fosse o seguinte: a mensagem que o Jairo prega aqui na quarta, eu vou pregar com a mesma intensidade do Jairo na quarta que vem. É o mesmo Espírito. É a mesma alegria. É a mesma ousadia. Aí ele fala assim, ó, o Espírito... Irá diante dele o espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. A última promessa de Malaquias se cumpre 450 anos depois, em João Batista, filho de Zacarias e Isabel, aquele que veio abrir o caminho do Senhor. E a expectativa de nós entendermos por que termina e por que aponta para João Batista é porque Jesus veio como um sacerdote sem defeito. Jesus ele teve o tríplice ministério, como diz a teologia. Ele era rei, ele era sacerdote, ele era profeta. E por isso que os magos vão entregar para ele ouro, incenso e mirra. Não é pelo valor em si, como muitos dizem, é apontando quem Jesus seria? O sacerdócio puro. Aquele sacerdote sem erro, restaurando o sacerdócio real, o Senhor Jesus. Para que hoje fôssemos uma igreja, que ao sermos exortados e cobrados, entendamos, Deus não muda. Quem muda somos nós. A nossa geração precisa ser exortada. Eu preciso ser exortado. Para que eu volte ao alinhamento do sacerdócio de Jesus para a nossa geração. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Posso orar com vocês? Acabou os profetas menores, amém? Acabou as lapadas. Vai ter umas parábolas aí gostosinhas, boazinhas, que você vai sair daqui com amor. Ai, recebi. Mas só vai receber se estiver alinhado, amém, irmãos? Só se estiver alinhado. Deus não muda. Pai bendito, eu quero te agradecer nessa noite. A sua palavra é viva e eficaz. Nós queremos pedir perdão ao Senhor, Deus. E te agradecer. Porque nós vemos que todos os dias o Senhor insiste em nós. O Senhor insiste com esse povo de Israel, ó Deus, desde o início. E hoje Ele insiste. Que eu possa me calar diante da sua voz, ó Deus. Tira do nosso meio todo o espírito questionador. Aquele espírito questionador que não deixa de te ouvir, Senhor. Nós queremos, ó Deus, te ouvir em nome de Jesus. Que a tua palavra venha ao nosso coração. Que mude a nossa vida, que possamos aplicar. Nos dê força, ó Deus. Que ao ouvir a tua palavra possamos aplicá-las, ó Deus. Não deixe que seja tarde demais. Não deixe, Deus, que nós venhamos pensar que todos os dias é uma oportunidade. Porque tem dia que não haverá dia. O Senhor está voltando, ó Deus. Nós queremos te pedir. Muda o nosso coração. Nos dê alegria da salvação. Nos dê alegria do serviço, ó Deus. Tira o nosso cansaço espiritual. Por mais que o nosso corpo esteja cansado de um dia de trabalho, ó Pai. Que ao entrar por essas portas, nós sejamos renovados pela alegria de servir ao Senhor, ó Pai. Então, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, te amar também com as nossas práticas. Que possamos te amar, ó Deus, muito mais do que com palavras. Porque por muitas vezes o povo te amou com os lábios. Por muitas vezes eu te amei com os lábios. Mas que eu possa te amar com tudo que eu venho a fazer. Eu te louvo, ó Deus, por essa igreja. Eu te louvo, ó Deus, pela PIB de Vigário Geral, pela igreja relevante.
por esse tempo que passamos, ó Deus, falando sobre esses livros que muito nos ensinaram, muito nos ensinou, Deus. Que possamos ser o Israel do Senhor, naquela fase de amor, de busca, de humildade, de humilhação, de saber que o socorro vem do Senhor, que o Senhor é o nosso Deus. A aliança do Senhor não se quebra, o Senhor não quebra a sua aliança, ó Deus. Para que possamos ser firmes na tua palavra. Muda-nos para a tua honra e para a tua glória, que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Tomar o teu assento em nome de Jesus.